Imagine uma estrutura que desafia os limites do que se pensava ser possível. Uma ponte tão colossal, tão ambiciosa, que faz a Torre Eiffel parecer um brinquedo. Estamos falando da ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a DZMB, a maior ponte marítima do mundo. Mas o que ninguém te conta é que essa maravilha da engenharia, essa obra de arte de 55 quilômetros e 18,8 bilhões de dólares, pode ser muito mais do que apenas uma conexão entre cidades. Ela é a espinha dorsal de um plano. E para entender esse plano, precisamos mergulhar fundo no que realmente está sendo construído ali. Essa não é uma ponte comum. É um sistema híbrido de viadutos, pontes estaiadas e um túnel submerso de quase 7 quilômetros, um dos mais longos do planeta. A quantidade de aço usada equivale a 60 Torres Eiffel. São mais de 400 mil toneladas de aço que se estendem por 55 quilômetros sobre o mar. E não pense que é uma estrutura frágil. Ela foi projetada para resistir a supertufões de nível 16, com ventos que ultrapassam 350 km por hora. Ventos capazes de devastar cidades inteiras em questão de minutos. Ela suporta terremotos de magnitude 8.0 na escala Richter, o tipo de abalo que reduziria construções convencionais a escombros. E mais, está preparada para colisões de navios de até 300 mil toneladas. A ponte foi desenhada para durar 120 anos. Isso mesmo, 120 anos de operação ininterrupta, enfrentando tempestades, tremores e o desgaste implacável do mar. Mas, por que tanto investimento? Por que tamanha engenharia para uma simples ligação entre Hong Kong, Zhuhai e Macau? A resposta é simples e, ao mesmo tempo, assustadora. A China não está construindo apenas uma ponte. Ela está construindo o futuro. Essa estrutura é o coração pulsante da estratégia chinesa para a grande área da Bahia. Um plano ambicioso para unificar economicamente essa região estratégica. O tempo de viagem entre Zhuhai e o Aeroporto Internacional de Hong Kong caiu de 4 horas para apenas 45 minutos. Pense nisso. O que antes exigia uma viagem inteira de carro, agora pode ser feito durante um café da manhã. Isso cria um círculo de vida de 1 hora entre as 3 cidades, otimizando o fluxo de pessoas e principalmente de mercadorias. E os números são de tirar o fôlego. O valor acumulado de importações e exportações que passaram pelo porto de Zhuhai da ponte já ultrapassou 1 trilhão de yuans, o equivalente a cerca de 139 bilhões de dólares. Apenas em 2024, o porto movimentou 233 bilhões de yuans em comércio, um crescimento de mais de 11% em relação ao ano anterior. A ponte conecta a região a mais de 230 países. São 230 nações tendo suas mercadorias escoadas por essa artéria de concreto e aço. Mas o que isso significa para o resto do mundo? E qual o verdadeiro propósito por trás dessa aparente otimização logística? Veja bem, quando a China constrói uma estrutura desse porte, ela não está apenas pensando em encurtar distâncias. Ela está redesenhando o mapa do comércio global. Exportadores de marisco de Zhuhai, por exemplo, agora entregam seus produtos vivos em Hong Kong em cerca de 1 hora. Isso não só aumentou dramaticamente a taxa de sobrevivência dos produtos, como reduziu os custos de transporte pela metade. Um negócio que antes era inviável se tornou extremamente lucrativo. Agora, multiplique esse exemplo por milhares de empresas, por milhões de toneladas de carga, por bilhões de dólares em comércio. Esse é o verdadeiro poder da ponte. Essa ponte, com sua capacidade de suportar tudo, de tufões a terremotos, de colisões ao tempo, e seu custo estratosférico, levanta uma pergunta crucial.
é apenas sobre economia regional? Ou estamos vendo a manifestação física de uma ambição muito maior? Uma ambição que pode redefinir não só a Ásia, mas a balança de poder global. Porque quando a China movimenta 18 bilhões de dólares e 60 torres Eiffel de aço, ela não está apenas conectando cidades. Ela está conectando um plano. E esse plano está começando a se revelar bem na nossa frente. Mas vamos aos detalhes que muitas vezes passam despercebidos. A construção da HHZMB não foi um mar de rosas. O custo final estourou em bilhões em relação à estimativa inicial. A obra sofreu um atraso de 2 anos. E, tragicamente, pelo menos 19 trabalhadores perderam suas vidas durante a construção. Cada um desses quilômetros de ponte tem um custo humano que não aparece nas placas de inauguração. Além disso, a ponte enfrentou sérias controvérsias ambientais. O delta do Rio das Pérolas é o habitat do golfinho branco chinês, uma espécie ameaçada de extinção. Organizações de conservação atribuem à construção da ponte uma queda drástica na população desses golfinhos, uma redução de 60% entre 2015 e 2016 perto da ilha de Lantau. Isso significa que enquanto a China celebra sua obra-prima da engenharia, uma espécie inteira está pagando o preço. E a confiança pública também foi abalada. Funcionários de um laboratório subcontratado foram condenados por falsificar resultados de testes de resistência do concreto usado na ponte. Isso mesmo, testes de resistência foram fraudados. O governo de Hong Kong realizou novos testes e garantiu que os materiais cumpriam as normas, mas o dano à credibilidade do projeto já estava feito. Quando se constrói uma estrutura de 18 bilhões de dólares, cada parafuso, cada viga, cada metro cúbico de concreto precisa ser perfeito. Uma falha em qualquer ponto pode significar um desastre catastrófico. E saber que houve fraudes nos testes não é exatamente reconfortante. Ainda assim, a ponte está de pé e está funcionando. E está transformando a economia da região de maneiras que seus idealizadores apenas sonhavam. O fluxo de comércio de 273 bilhões de yuans em um único ano é uma prova incontestável de seu impacto. Mas a pergunta que fica é: para onde esse fluxo está indo? Que destino tem esse poder econômico concentrado? Essa ponte é a materialização de um plano estratégico da China para consolidar seu poder econômico e geopolítico, usando a infraestrutura como uma arma silenciosa para redefinir a ordem mundial. Não é apenas uma ligação entre cidades, é um movimento no tabuleiro global. A grande área da Bahia não é um projeto isolado. Ela se conecta com a nova Rota da Seda, com os investimentos chineses em portos ao redor do mundo, com a crescente influência de Pequim em organismos internacionais. Cada ponte, cada ferrovia, cada porto financiado pela China é um nó em uma rede que está gradualmente reposicionando o centro de gravidade econômico do planeta. O Ocidente, que dominou o comércio global por séculos, está vendo sua hegemonia ser desafiada não por bombas ou exércitos, mas por concreto, aço e planejamento estratégico de longo prazo. A HHZMB é um monumento da engenharia moderna e um catalisador econômico poderoso. Ela prova a capacidade da China de executar megaprojetos em escala e velocidade que poucas nações no mundo conseguem igualar. Mas também serve como um estudo de caso global sobre os complexos desafios políticos, financeiros e ambientais inerentes a obras dessa magnitude. A integração econômica impulsionada pela ponte é inegável. Mas as preocupações sobre autonomia regional, impacto ecológico e supervisão ética persistem. O que estamos testemunhando não é apenas a construção de uma ponte.
É a construção de um novo paradigma geopolítico. E a pergunta que ecoa sobre os 55 quilômetros de aço e concreto é simples, mas perturbadora. Estamos prontos para o mundo que está sendo construído bem diante dos nossos olhos? Um mundo onde uma única estrutura de 18 bilhões de dólares pode redesenhar o fluxo do comércio global, ditar o destino de espécies inteiras e reescrever as regras do poder econômico? A China já tomou sua decisão. Ela construiu a ponte, absorveu os custos, pagou o preço em vidas e controvérsias. Agora, o resto do mundo precisa decidir como responder. Se essa revelação te fez enxergar o mundo de outra forma, deixe seu comentário e compartilhe essa análise. O que você acha que a China realmente planeja com essa ponte gigante? A resposta pode definir o futuro das próximas décadas. Sua opinião é crucial para entendermos o que está por vir.